O Morumbi está em silêncio por fora, mas quem vive São Paulo sabe que tem algo fervendo por dentro, um rumor que parece ficção, mas que ninguém mais está tratando como brincadeira. Fala-se nos bastidores que o dono do PSG estaria pronto para colocar dinheiro no tricolor, não como parceria de vitrine e amizade, mas como investimento estratégico, pesado, quase como se estivesse escolhendo um clube brasileiro para transformar em novo projeto de poder. E quando esse tipo de conversa chega até o CT da Barra Funda, quando começa a circular entre conselheiro, ex-dirigente e até jogador que não costuma saber de nada, a gente aprende a não chamar de delírio. A gente aprende a chamar de sinal. O torcedor do São Paulo vive de memória e de promessa, isso é verdade, mas também vive de faro. E o faro hoje é o seguinte: tem gente grande lá fora olhando para o nosso clube de novo. O que se comenta é que o interesse não é só futebolístico, mas também político, de marca, de penetração de mercado, de camisa que pesa, de estádio que aparece na televisão e de base que produz jogador como se fosse linha de montagem de craque. Porque é simples, se você sentar com qualquer grande investidor internacional e mostrar os clubes do Brasil como se fossem vitrines de shopping, você vai ver o São Paulo piscando em neon. Camisa pesada, estátua viva de títulos internacionais, torcida nacional e internacional, estádio próprio, estrutura de formação que já revelou meio time de Champions. Não existe isso em qualquer esquina. E se tem alguém com capital absurdo e vontade de entrar no Brasil, o São Paulo vira óbvio. É quase inevitável. O rumor que corre é que não seria uma compra total, porque isso é sempre embrulho jurídico aqui dentro, é guerra política interna, é ferida antiga de vaidade de dirigente, e todo mundo sabe que mexer na soberania do tricolor não é como comprar um clube qualquer. O papo é outro: aporte, sociedade estratégica, desenvolvimento conjunto, intercâmbio direto entre São Paulo e Paris, prioridade em negociações, e um canal aberto para acelerar reforços que hoje parecem impossíveis no mercado brasileiro. É quase um novo modelo de sobrevivência de luxo. E aí você olha para o campo e entende como isso conversa com o momento esportivo. Hernan Crespo está no comando, e Crespo não tem perfil de técnico para pensar pequeno. Crespo sempre falou de São Paulo como gigante, nunca tratou o clube como time em reconstrução humilde pedindo desculpa. Ele exige elenco alto, mentalidade alta, competitividade alta. Ele sabe montar time com linha de frente agressiva, sabe trabalhar com jogador de hierarquia, sabe colocar estrela para funcionar junto com o moleque da base. E isso custa. Isso precisa de investimento. Crespo deve estar olhando para esse rumor com aquele sorriso de canto de boca de quem já viu muita coisa no futebol. Ele sabe que um treinador pode até fazer milagre tático, mas milagre econômico ninguém faz. Se você quer jogar de igual para igual com um elenco que custa dezenas de milhões de euros por cabeça, não adianta só boa ideia. Precisa ter jogador que resolve. Precisa ter vestiário com liderança técnica que assuste adversário no túnel. Precisa ter banco que entra e muda jogo grande. E isso hoje é luxo no Brasil. Agora imagina a conversa dentro do CT. Você está falando para um elenco que, até ontem, estava tentando fechar lateral emprestado, fechar volante livre de contrato, garimpar meia mais experiente que topasse um salário compatível, e de repente começa a surgir o papo de que pode pintar grana de um dos grupos mais poderosos do futebol mundial. Isso mexe com o jogador, mexe com comissão, mexe com todo mundo. O clima muda. O jeito de treinar muda. Até o jeito de andar no corredor muda. Tem uma coisa também que a galera de fora não entende, mas quem é São Paulo entende até de olhos fechados: orgulho. A gente cansou de ouvir que o tricolor ficou para trás, que a época de ouro acabou, que agora o clube é só formador para vender. A gente ouviu que a fila virou rotina, que a diretoria virou novela, que o Morumbi é museu. E de repente, meu amigo, aparece na mesa um negócio que recoloca o São Paulo na conversa de elite mundial. Você acha que o torcedor não vai inflar o peito de novo? E tem mais, o rumor fala de projeto, e projeto para nós não é só contratar atacante caro e estourar a folha salarial. O papo que circula é que o dono do PSG quer usar a base do São Paulo quase como laboratório de talento global. Isso significa aporte não só no profissional, mas também em cutia. Estrutura, tecnologia, captação, metodologia europeia misturada com DNA brasileiro. Ou seja, elevar ainda mais aquilo que a gente já faz melhor que muita seleção grande por aí, que é revelar craque. Se isso acontece, muda a lógica da negociação. Hoje o São Paulo forma e vende porque precisa. Forma e vende rápido, muitas vezes antes da hora. Às vezes vende meio jogador, vende porcentagem, vende fatia, vende no desespero, vende para pagar dívida de ontem. Se entra capital estrangeiro forte, o clube não precisa mais abrir mão de menino com 17 anos por preço de liquidação. Dá para assegurar desenvolvimento completo do atleta aqui, dar minutos no profissional,
aumentar o valor de mercado e só depois, se fizer sentido esportivo e financeiro, negociar na hora certa e para o lugar certo. E nesse ponto entra Cotia como joia da coroa. Os caras lá de fora olham para o nosso centro de formação e não enxergam o mesmo que a torcida comum vê. Eles enxergam pipeline. Eles enxergam produto contínuo. Eles veem que o São Paulo não revela um bom jogador de 5 em 5 anos. O São Paulo revela sempre. Constantemente. Isso para um projeto global é ouro. Você garante fluxo de talento para todos os braços do grupo, usando o Brasil como fonte inesgotável, e em troca injeta grana, know-how e reforço pronto no time principal aqui. Agora, pensa comigo, Crespo recebendo não só promessa de menino bom, mas também 2 ou 3 jogadores prontos por janela. Jogador pronto, experiente, vencedor, com peso internacional. Não é sonho distante. É justamente esse o tipo de conversa que deixa treinador argentino interessado. Ele monta a estrutura tática, mas precisa de peça que dite respeito no campo. E ele sabe trabalhar com medalhão, porque ele fala a língua da vaidade do craque. Crespo tem esse código. E tem um detalhe que deixa o torcedor em alerta gostoso. Esse tipo de investimento vem sempre com uma obsessão clara, uma bandeira, um objetivo específico colocado na mesa. Para alguns é dominar mercado. Para outros é fazer marca. No caso do São Paulo, a leitura interna é que o foco seria colocar o tricolor de volta em final grande internacional. E aí você sabe exatamente de qual taça a gente está falando. O São Paulo vive para esse tipo de jogo. O São Paulo respira esse tipo de noite. O São Paulo nasceu para levantar esse tipo de troféu. Esse rumor não cai do nada. Ele nasce de uma costura política que vem acontecendo há bastante tempo. A diretoria vem tentando reposicionar o São Paulo em termos de imagem, recolocar o clube em conversas internacionais, reabrir portas na Europa, reconstruir ponte com empresários que circulam nesse nível. Isso não é de agora. Isso é um trabalho silencioso de meses, talvez mais. E a sensação é que agora isso bateu no teto e abriu brecha para grupos gigantes olharem com real interesse para o Morumbi. Quando você traz uma figura com esse tamanho para dentro da conversa, você não está falando só de futebol. Você está falando de merchandising internacional, de exposição em outros continentes, de turnê fora do Brasil, de amistoso de luxo, de camisa do São Paulo vendida em aeroporto que o torcedor brasileiro nem pisa. E isso, para quem viveu o São Paulo global, o São Paulo que lotava estádio fora do país e calava a potência europeia, bate fundo. A gente sente cheiro de volta. Tem um ponto que ninguém pode ignorar: controle. O torcedor do São Paulo, traumatizado com a história recente do futebol brasileiro, tem medo de virar franquia de gringo. Medo de virar filial. Medo de trocar identidade por planilha. E esse medo é justo. Mas o que se comenta, pelo menos no fio mais confiável do rumor, é que a conversa respeita a soberania do clube. O São Paulo seguiria sendo São Paulo. Escudo, camisa, mando, história, poder de decisão técnico. O que entraria é músculo, não coleira. E quando você olha para Crespo, dá para ver por que esse respeito seria importante. Crespo não é treinador que aceita ser marionete. Ele tem pulso, ele tem nome, ele tem leitura de grupo, ele tem discurso que pesa no vestiário e na coletiva. Ele compra ideia de projeto, mas só se o projeto respeitar futebol de verdade, competitividade de verdade, torcida de verdade. Ele não é treinador laboratório. Ele é treinador de vestiário quente, de jogo grande, de cobrança pesada. Ele quer ganhar. E eu vou falar uma coisa que a arquibancada sente até sem ter documento na mão: o São Paulo está cansado de sobreviver. O São Paulo quer voltar a mandar. O torcedor está esgotado de ouvir desculpa contábil enquanto vê rival nadando em patrocínio gordo, em janela milionária, em jogador que custa mais do que todo o nosso orçamento anual. A gente olha isso, engole seco e segue apoiando. Mas lá no fundo tem raiva acumulada. Esse rumor acende a centelha perfeita dentro dessa raiva. Imagina a resposta emocional da torcida se isso se concretiza minimamente. Imagina o Morumbi lotado sabendo que agora existe um projeto global nos bastidores, sabendo que o São Paulo voltou a ser cobiçado, sabendo que a camisa voltou a atrair o tipo de dinheiro que muda a realidade esportiva. A arquibancada vai enlouquecer. A arquibancada vai virar vulcão. Vai parecer final todo jogo grande, porque a sensação não vai ser só de alívio. Vai ser de retomada de trono. E tem mais um ponto que Crespo deve estar esfregando as mãos só de pensar: estrutura de análise e tecnologia. Esses grupos internacionais não entram só com jogador e dinheiro. Eles entram com pacote completo. Departamento de desempenho de primeiro mundo, staff físico de ponta, prevenção de lesão, nutrição personalizada,
controle de carga com padrão europeu, banco de dados global de Southern. Isso significa que o São Paulo pode parar de tapar buraco emergencial no departamento médico e começar a pensar em temporada inteira de forma planejada. Uma das grandes dores do São Paulo nos últimos anos foi o calendário massacrando o elenco curto. O time até encaixava, até embalava, e de repente vinha sequência absurda, lesão em quem não pode machucar, queda de rendimento, eliminação em jogo que estava na mão. Com reforço financeiro e estrutura física de elite, Crespo ganha rotação real. Ele não precisa mais escolher uma competição e sacrificar outra. Ele ganha banco que joga, não só banco que ocupa espaço no banco. Outra mudança pesada seria no mercado de transferências. Hoje, quando São Paulo tenta um jogador que está valorizado lá fora, chega na mesa e ouve o preço. E normalmente o preço mata o sonho na hora. Com esse tipo de aporte, essa conversa muda. Você passa a ter poder de resposta. Você passa a ter poder de contra-oferta. Você passa a ter direito de competir de verdade por um alvo que hoje parece inalcançável. E quando você compete por jogador grande e ganha, você manda mensagem para o resto do continente. E essa mensagem é simples: o São Paulo está de volta para disputar jogador grande, final grande, manchete grande. O São Paulo não está mais pedindo respeito com base no passado. O São Paulo está comprando respeito com base no presente. Isso muda o peso do nosso escudo em toda negociação daqui para frente. Você deixa de ser aquele clube brasileiro que forma bem e vende cedo e volta a ser a porta de entrada de estrela que quer título pesado na América do Sul. Tem também, e isso é quase inevitável nesse tipo de conversa, um componente político interno. Tem gente dentro do clube que vibra com a ideia e já enxerga nisso a chance de recolocar o São Paulo na prateleira mais alta do continente quase que de imediato. E tem gente que teme perder espaço. Porque quando entra capital de fora, quando entra gente grande de verdade, algumas vaidades locais se encolhem. E tem dirigente brasileiro que prefere ser rei de castelo pequeno do que parceiro em império gigante. Isso quer dizer que se essa costura avançar, vai ter barulho nos bastidores. Vai ter conselheiro dando entrevista atravessada, vai ter vazamento seletivo, vai ter meia-verdade plantada, vai ter fogo amigo. Porque São Paulo é assim. Nosso drama interno é histórico. Mas olha, o torcedor já viu de tudo, e hoje o torcedor está num ponto em que ele aceita barulho de bastidor se isso significar bola entrando lá na frente e taça sendo erguida mais cedo do que tarde. E se alguém acha que Crespo vai fugir desse barulho, está enganado. Crespo é um cara que sabe operar dentro de ambiente politicamente tenso. Ele sabe fazer discurso que cola no torcedor e isola ruído interno. Ele é direto, ele é frontal, ele fala olhando no olho. Ele é do tipo que compra briga pelo grupo. E isso, junto com o investidor que quer resultado rápido, pode formar aliança poderosa. Treinador respaldado, elenco reforçado e torcida inflamada criam blindagem natural contra sabotagem interna. Agora, vamos falar do Morumbi. O estádio é um ativo que pouca gente no mundo tem do jeito que a gente tem. Localização, capacidade, história, apelo comercial, espaço para ativação de marca, potencial de modernização sem precisar derrubar nada. Você acha que um grupo internacional desse tamanho não viu isso com olhos de oportunidade imediata? Claro que viu. E isso significa não só jogador chegando. Significa reforma, significa experiência premium, significa virar arena multiuso que imprime dinheiro todo mês, não só em dia de jogo. E se o Morumbi vira palco internacional, quem ganha também é a própria marca São Paulo. Você começa a trazer jogo grande para dentro de casa. Você vira sede natural de amistoso que vende ingresso caro. Você vira opção para turnê internacional. E isso gera receita que alimenta futebol. É círculo virtuoso. O time fica mais forte porque entra dinheiro. Entra mais dinheiro porque o time fica mais forte. É isso que a gente está vislumbrando agora pela primeira vez em muito tempo. Agora, tem outra camada que mexe muito comigo como torcedor. O São Paulo sempre teve esse ar de clube internacionalizado, de time que não baixa a cabeça para europeu, de elenco que fala mais de uma língua dentro do vestiário e não se assusta com pressão de 100 mil pessoas gritando contra. Esse rumor resgata justamente isso. Ele devolve para a gente aquela sensação de que o São Paulo não é só mais um gigante nacional. O São Paulo é vitrine global. O São Paulo é peça de tabuleiro mundial. E vamos ser sinceros, faz tempo que a gente não sente isso de verdade. Faz tempo que o São Paulo não entra em campo e o adversário olha e pensa assim: esse é o time que vem para ganhar América e calar continente inteiro. Teve lampejo, teve campanha, teve momento. Mas o peso constante, aquela aura de medo e respeito automático, essa gente quer de volta. Essa gente sente que esse projeto pode devolver. Outra coisa,
A molecada da base. Pensa na cabeça de um garoto de 17 anos ouvindo que pode jogar no profissional do São Paulo com Crespo, e que agora existe possibilidade real de vitrine global sem precisar sair do clube tão cedo. O menino olha para o futuro e não vê só pressão para ser vendido. Ele vê caminho esportivo. Ele vê chance de construir nome com a camisa do São Paulo e ainda assim ser monitorado por um dos maiores grupos do futebol mundial. É status. É segurança. É orgulho. Isso muda também o discurso dentro da base. Hoje, muita família de jogador pensa assim: vamos segurar até onde der e depois vamos sair porque o clube precisa vender e a carreira tem que andar. Com esse tipo de parceria, a conversa da família pode virar outra. Pode virar: vamos fazer carreira aqui porque agora o São Paulo virou plataforma mundial sem precisar forçar saída precoce. Isso fortalece o São Paulo esportivamente e emocionalmente. E emocionalmente importa sim. Importa muito. O São Paulo foi perdendo o vínculo emocional com alguns talentos jovens justamente porque a sensação era a de que o clube, por necessidade, acabava tratando o garoto como ativo financeiro em vez de patrimônio esportivo. Se entra uma grana que alivia a corda no pescoço, você pode voltar a tratar craque da base como parte central do projeto esportivo, não como cheque ambulante. Isso é gigante. Isso reconstrói identidade. Falando em identidade, uma coisa que ninguém quer é virar laboratório de passagem de jogador que não veste a camisa com verdade. O torcedor do São Paulo aceita estrela. Sempre aceitou. A gente nunca teve problema com jogador grande, jogador midiático, jogador que chega cercado de holofote. O que a gente cobra é respeito pela camisa, entrega em campo e clareza de objetivo. Se vier medalhão europeu só para fazer turismo e postagem bonita, a arquibancada vai engolir vivo. Mas se vier cara que entende que isso aqui é trampolim para fazer história, então esse cara vai ser abraçado como ídolo. E aí está a chave. O rumor fala que o dono do PSG quer usar o São Paulo como vitrine real, não como vitrine de fim de carreira. Isso significa jogador que ainda está em nível competitivo alto, que ainda tem gasolina para decidir jogo grande, que ainda tem fome. O São Paulo quer jogador faminto. Crespo quer jogador faminto. A torcida quer jogador faminto. O Morumbi não tem paciência com turista de luxo. Agora vamos olhar friamente para a tabela, calendário, objetivos esportivos. O São Paulo vive cobrando de si mesmo a volta a um protagonismo consistente em mata-mata grande. Essa é a obsessão da torcida. E isso bate de frente com a questão elenco curto. Agora coloca nesse cenário um aporte que permita formar 2 11 fortes. Um time que joga competição nacional sem virar elenco de exaustão, e outro time que chega inteiro, descansado e concentrado nos jogos de maior peso do continente. Isso, que antes parecia utopia financeira, passa a virar planejamento esportivo real. E Crespo é treinador de mata-mata. Isso não é opinião. Isso é traço de perfil. Ele sabe preparar jogo grande. Ele sabe mapear o adversário. Ele sabe montar estratégia específica e trazer jogador para dentro dessa estratégia como pacto. Se você entrega para ele elenco profundo, você dá para o São Paulo chance real de voltar a dominar esse tipo de cenário. E dominar esse tipo de cenário é exatamente o que recoloca o clube no lugar que sempre foi dele. Outra consequência direta desse rumor é como isso mexe com os rivais. Os caras estão prestando atenção. Eles estão vendo o movimento. Eles sabem que se o São Paulo volta a ter fôlego de mercado, volta a ter poder de negociação e volta a segurar suas joias, o jogo muda para todo mundo. Porque o São Paulo forte não incomoda só aqui. O São Paulo forte incomoda a América inteira. O São Paulo forte volta a ser referência para jogador que hoje escolheria outro destino e passa a olhar para nós com brilho no olho. Esses rivais também sabem que se Crespo ganhar munição tática e humana, ele vira treinador de título, não só treinador de promessa. Ele vira treinador de história. Ele vira treinador eternizado. Ele vira nome de faixa na arquibancada. E vamos falar a verdade, técnico argentino adora esse tipo de cenário. Adora entrar para a história de um gigante sul-americano como quem conduz nova era. É quase parte da biografia ideal. Agora, tem também o lado institucional. A entrada de capital desse tamanho exige transparência. A torcida vai cobrar. A torcida quer saber como entra, para onde vai, quanto interfere. A torcida do São Paulo, mesmo machucada, é exigente intelectualmente. Não é massa que aceita qualquer discurso embalado em palavra bonita. Vai ter cobrança por clareza. Vai ter exigência de limite de interferência. Vai ter pressão para blindar a essência do clube. E sinceramente isso é bom. Isso obriga quem está negociando a respeitar a história. E por falar em história,
vamos tocar no ponto mais emocional de todos. O São Paulo sempre se orgulhou de não ser só mais um. A gente cresceu ouvindo que aqui é diferente. Que aqui é grandeza, não folclore. Que aqui é seriedade, não bagunça. Que aqui é taça grande, não marketing vazio. Só que, com o tempo, parte dessa narrativa virou saudade. Virou lembrança. Virou passado engessado e repetido. Agora, com esse rumor, essa frase volta a ter chance de ser presente de novo. Volta a ser verdade atual. E eu vou ser transparente como torcedor. Eu quero isso. Eu quero ver o São Paulo virar manchete mundial não porque caiu em crise, não porque vendeu joia por migalha, não porque brigou politicamente, mas porque entrou dinheiro forte, estruturado, respeitoso e com objetivo esportivo claro. Eu quero ver jornalista estrangeiro falando do tricolor como potência ascendente. Eu quero ver jogador europeu citando São Paulo como destino desejado. Eu quero ver a faixa São Paulo está de volta estampada no mundo. Isso tem impacto até na nossa autoestima coletiva. A torcida do São Paulo, acostumada a ser referência, teve que aprender a viver em modo resistência nos últimos anos. A gente virou torcida que segura, que aguenta, que apoia mesmo quando a fase está longe de ser a ideal. A gente virou torcida que joga junto para evitar afundar. Agora imagina transformar isso de novo em torcida que joga junto para construir hegemonia. A energia muda. A arquibancada muda de tom. A vibração muda. É outra atmosfera. E olha que curioso, a volta do protagonismo não apaga a dor recente. Pelo contrário, ela dá sentido para o sofrimento. Ela transforma cada noite ruim em parte de uma narrativa maior, como se a gente estivesse atravessando o deserto para chegar de novo na Terra Prometida. E esse tipo de narrativa é muito forte emocionalmente dentro de clube gigante. Você não volta grande só com dinheiro. Você volta grande com dinheiro e com história. E história é algo que o São Paulo tem sobrando. Outro aspecto que vale destacar é o poder de imagem que Hernan Crespo tem no cenário internacional. Ele não é qualquer treinador. Ele tem nome forte, tem respeito em vários mercados, tem leitura de vestiário sul-americano e respeito entre jogadores que atuam na Europa. Ter Crespo hoje no comando facilita a conversa com jogador estrangeiro que toparia vir para o São Paulo se enxergasse projeto concreto. Ele vira ponte. Ele vira argumento vivo. Se esse rumor avança e vira estrutura de fato, o São Paulo pode inaugurar no Brasil uma nova forma de parceria de elite. Não seria aquele movimento em que um clube vira satélite secundário. Seria algo mais equilibrado. A marca deles se projeta aqui, e a nossa marca se projeta lá. O dinheiro deles fortalece o nosso elenco, e o nosso talento fortalece o ecossistema deles. É troca de gigante para gigante, não de pequeno para grande. E isso tem tudo a ver com o jeito que o torcedor do São Paulo enxerga o clube. E vamos falar de algo muito prático, quase frio, mas extremamente importante: dívida. O São Paulo carrega compromissos antigos, passivos complicados, pendências que amarram planejamento e empurram decisões esportivas para o terreno do improviso. Se entra parceiro com bala financeira e interesse real de longo prazo, parte desse sufoco pode ser aliviado. E quando a dívida deixa de sufocar o clube todo santo mês, o futebol respira. O campo respira. O vestiário respira. O técnico respira. Com fôlego financeiro, Crespo pode olhar o elenco não só pelo que ele precisa para domingo, mas pelo que ele precisa para a temporada inteira. Ele pode planejar evolução tática por etapas, em vez de ter que tapar buraco emergencial a cada lesão. Ele pode trabalhar construção de modelo de jogo, e não só apagar incêndio. Ele pode solidificar uma identidade de São Paulo competitivo, agressivo, dominante e protagonista, do jeito que a torcida gosta de ver. E isso mexe também com a relação torcida X-elenco. O torcedor passa a exigir padrão de atuação maior. Quando você coloca a palavra investimento na mesma frase que São Paulo, você cancelou automaticamente aquela desculpa de que estávamos remando contra a correnteza financeira do continente. Se entrar grana de verdade, a cobrança vira outra. O jogador vai entrar em campo sabendo que agora não basta competir. Tem que dominar. Tem que mandar no jogo. Tem que impor respeito. E sinceramente, o Morumbi sempre foi estádio de imposição. A torcida do São Paulo não gosta de ver o time recuado dentro de casa pedindo para o juiz acabar logo. A torcida quer ver o tricolor esmagando o adversário, controlando o ritmo, administrando o resultado com autoridade. E para isso você precisa de elenco com personalidade. Elenco com peito estufado. Elenco que escolhe o jeito que o jogo vai ser. Investimento grande traz exatamente esse perfil de jogador.
E é impossível não pensar no impacto disso nas categorias de base dos rivais. Porque se o São Paulo vira referência global de captação e desenvolvimento, garoto brasileiro de outros clubes também vai querer vir para cá. Você passa a competir na base também, e competir forte. Você atrai talento precoce, dá estrutura de ponta e oferece vitrine internacional real. Isso muda o mapa do futebol de formação no país. E quem comanda isso ganha poder por anos. Agora, claro, não existe movimento desse tamanho sem resistência externa. Rivais vão tentar bloquear, vão tentar criar narrativa de interferência, vão levantar bandeira de medo de dominação estrangeira, vão pintar o São Paulo como clube vendido. Isso faz parte do jogo político do futebol. Mas tem um detalhe: se o São Paulo volta a levantar taça pesada, essa narrativa vira apenas inveja embalada em discurso moralista. No fim das contas, taça cala muita coisa. E eu volto para Crespo porque ele é parte central dessa equação. Ele tem exatamente o perfil que encaixa numa tentativa de reconstrução com cara de protagonismo. Ele gosta de time que marca firme, que tem intensidade, que joga para frente, que pressiona alto, que impõe presença física. Para esse tipo de jogo funcionar, você precisa de atleta pronto fisicamente, de reposição de peça, de banco forte, de rotação intensa. Ou seja, precisa de investimento. Ele sabe disso. Ele pede isso. Ele já mandou o recado dentro e fora. Outra coisa que mexe muito com o torcedor é imaginar nomes. A gente não vai se enganar. Parte da empolgação vem do sonho de ver jogador de peso internacional vestindo a camisa do tricolor. E é normal sonhar. A torcida faz isso porque faz parte da paixão. Mas mais importante do que nome isolado é entender que o São Paulo pode voltar a ser um destino desejado. Jogador grande pode voltar a olhar para o Morumbi e dizer: eu quero estar ali porque ali está nascendo algo gigante. E quando o jogador grande quer vir por vontade própria, a negociação fica mais fácil. O salário pesa menos, a multa pesa menos, o intermediário pesa menos. O projeto pesa mais. E projeto é justamente o que esse rumor coloca na mesa. A ideia de que existe um plano. Não é loucura de uma janela. Não é loucura de um dirigente que quer aparecer. É plano. É construção. É continuidade. Esse tipo de estabilidade esportiva e financeira também coloca o São Paulo em posição melhor para segurar seus líderes internos. Aqueles jogadores que fazem diferença emocional dentro do elenco, que seguram vestiário, que puxam treino, que chamam jogo. Esses caras são fundamentais para qualquer título. Muitas vezes eles saem porque o clube não consegue competir financeiramente. Se entra parceiro grande, você passa a ter munição para manter esses pilares. E manter pilar interno é quase tão importante quanto contratar estrela de fora. Agora pensa na imagem do Morumbi lotado, bandeirão subindo, Crespo à beira do campo, o time entrando com postura de quem sabe que não está ali para sobreviver, está ali para mandar. E pensa no narrador dizendo antes da bola rolar que o mundo está olhando para esse jogo porque o São Paulo virou laboratório de potência mundial. Isso mexe não só com quem está na arquibancada. Mexe com o jogador dentro de campo, mexe com o adversário, mexe com o juiz, mexe com a própria federação. E aí eu preciso falar do sentimento mais puro que isso desperta: esperança adulta. Não é esperança ingênua, infantil, aquela esperança de adolescente que acredita em qualquer promessa. É outra coisa. É a esperança de quem já sofreu, já viu muita bagunça, já engoliu muita vergonha, e mesmo assim continua lá, continua comprando ingresso, continua vestindo a camisa, continua passando o amor pelo clube para filho, sobrinho, neto. É a esperança de quem não desistiu. Esse rumor deu para o torcedor do São Paulo a possibilidade de sonhar grande de novo com o pé no chão. E isso, para nós, vale tanto quanto um gol no último minuto. Porque não é só mais um papo maluco de contratação impossível. Não é só o nome de um jogador circulando em rede social. É maior. É uma reconfiguração completa do nosso lugar no futebol mundial. É a chance de recolocar o São Paulo onde ele pertence. E essa palavra pertence pesa muito. Porque muita gente tentou reescrever a hierarquia recente do futebol brasileiro como se o São Paulo tivesse saído da mesa principal e agora fosse só convidado eventual. E não é assim. O São Paulo não é figurante. O São Paulo não é convidado especial. O São Paulo é protagonista histórico. E quando o protagonista histórico ganha reforço de projeto internacional, a mensagem é direta: a era do nosso silêncio está acabando. Eu sei que ainda é rumor. Eu sei que tem muita conversa de bastidor, muito contrato que precisa ser visto, muita vaidade que precisa ser aparada, muita vírgula que ainda está sendo discutida. Eu sei. Mas também sei reconhecer o cheiro de virada de eixo quando ele aparece.
E esse cheiro está forte agora. Então, como torcedor do São Paulo, eu digo com todas as letras: que venham, mas que venham entendendo o que é vestir essa camisa. Que entrem com respeito, porque aqui não é vitrine vazia nem clube de aluguel. Aqui é São Paulo Futebol Clube. Aqui é o Morumbi. Aqui é história escrita em noite gigante. Aqui é gente que sangra por essas cores. Aqui é arquibancada que canta até roubar a voz. Aqui é treinador que encara jogador no olho e cobra grandeza. Aqui é exigência. Aqui é herança. E se esse investimento realmente entrar, então que seja para devolver ao São Paulo aquilo que sempre foi nosso por direito. A sensação incontestável de que, quando essa camisa pisa no gramado, o mundo inteiro precisa olhar. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.